Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui para fazer uma aula da Grécia Antiga, o nosso capítulo 8 do livro de História. Coloquei aqui para vocês o Pártenon, localizado ali no interior da Acrópole. Ele é um dos edifícios mais importantes de Atenas, sendo ele o monumento mais visitado na Grécia. O Pártenon de Atenas é um templo dedicado à deusa grega Atena, construído no século V a.C., na Acrópole de Atenas, na Grécia Antiga. Pessoal, a civilização grega ou helênica desenvolveu características marcantes que a diferenciaram de seus contemporâneos. Desenvolveu-se ali uma nova forma de pensar, né, que é a filosofia, assim como todas as ciências, de fazer política, né, a democracia, a arte, a questão da dramaturgia, que são elementos culturais dos gregos antigos que a gente encontra no nosso cotidiano. Quando a gente olha assim para uma obra arquitetônica, por exemplo, o Pártenon, né, que é um edifício lá do século V a.C., em Atenas, a gente pensa em contemplar esse templo grego e identificar sensações que ele desperta. Por exemplo, o templo vem de contemplar, ou contemplar pode vir de templo, tá? Que é uma coisa que a gente usa aí da origem grega. Então, existe uma grande relação entre tempo e contemplar na questão dos gregos, na filosofia antiga. E só para comparar, pessoal, essa é a visão de mundo que nós temos hoje, né? Aqui nós temos 5 continentes e a Grécia está aqui no sul da Europa. Pessoal, vocês podem observar aqui a região do Peloponeso, que é uma extensa península montanhosa no sul da Grécia, unida ao continente aí somente por um istmo, que é uma pequena faixa de terra. Mais adiante, a cidade-estado de Esparta foi durante muito tempo a principal rival de Atenas para o domínio político e econômico sobre a Grécia durante a Antiguidade Clássica. Bom, o que a gente pode observar aí? Quais os mares que banham o território em que se desenvolveu essa civilização grega? Podemos observar o Jônico, Mediterrâneo e o Egeu. A maior ilha grega, que a gente vê aí ao sul, Creta. O país atual cujo território corresponde a Hélade, que é a Grécia Antiga. Então, é a Grécia. São os exercícios que nós temos aí na página 103. Quanto aos povos formadores, né, ou primeiro povoadores, a partir de 2000 a.C., diversos povos, aqueus, jônios, eólios, dórios, eles começaram a se estabelecer na região sul dos Balcãs, dominando as populações já existentes dessas regiões. Esses povos deram origem a uma mescla de etnias e culturas que, ao longo do tempo, adquiriu uma certa unidade e constituiu os helenos, isto é, povo grego, constituindo também a cultura helenística grega. Bom, esses dominando as populações. Então, os aqueus, dórios, jônios e eólios, eles dominaram essas populações de pelasgos e cretenses, que, segundo historiadores, eram populações que consideradas pré-gregas, né, ou pré-helenísticas. Bom, sabemos que a Grécia é o berço da democracia, nasceu ali em Atenas, mas antes disso, pessoal, eles passaram por 3 formas de governo. A primeira foi a monarquia, né, onde o poder estava nas mãos de uma única pessoa, no caso o rei. A oligarquia, que significa governo de poucos, normalmente nas mãos de indivíduos ricos e selecionados, né, de círculo de aristocracia,
enfim, membros ricos da classe média. E a terceira foi tirania. As tiranias na Grécia surgiram pela primeira vez ali no ano 600 a.C., e em muitas cidades e estados, essa crescente e rica classe média de comerciantes e fabricantes ficaram descontentes com seus governantes. Essa classe média exigia governos privilegiados, políticos e sociais, para acompanhar a sua nova riqueza. Mas as oligarquias dominantes recusavam-se a conceder-lhes uma palavra a dizer no governo. Então, muitas pessoas, na sua maioria ex-líderes militares, responderam às demandas da população de classe média, prometendo ali fazer mudanças no que eles precisavam. Mas, apoiados pela classe média, os indivíduos tomaram o poder dos grupos governantes. Então, foi tipo um golpe de governo ali, Os tiranos tomaram o poder das oligarquias e esses líderes ou tiranos reformularam as leis e ajudavam os pobres, cancelavam dívidas e davam aos cidadãos o que não era nobre na voz do governo. Como recompensa, os cidadãos presenteavam os tiranos com frequência, que por sua vez ficaram bastante ricos. Bom, gente, mas a tirania, ela era uma forma de governo proibido na época, Era super antidemocrático. O último tirano importante a governar a Grécia foi Hípias, da cidade-estado de Atenas. Uma combinação de invasores espartanos e atenienses que se opunham ao seu governo severo forçaram Hípias a demitir-se e deixar a Grécia. Bom, e aí surgiu uma nova forma de governo em que todos os cidadãos compartilhavam tomadas de decisão, eventualmente substituiu então os tiranos, que foi a democracia. A democracia é uma forma de governo em que o poder está nas mãos de todas as pessoas. A palavra democracia vem do termo grego demos, que significa povo, e kratos, que significa poder. E a democracia se desenvolveu na Grécia Antiga por volta então de 500 a.C., na cidade-estado de Atenas, onde muitas pessoas começaram a opor-se à regra dos tiranos. Os gênos eram um tipo de organização social da Grécia Antiga. Durante o período homérico, que a gente vai ver daqui a pouco as periodizações, era uma espécie de clãs ou grandes famílias. Cada gêno era chefiado pelo homem mais velho e o poder era passado do pai para o filho primogênito. Então, dentro dessa administração, a terra era coletiva, produção comum baseada na agricultura e criação de animais e a autoridade do patriarca. Bom, a expansão do povo grego foi chamada de diáspora. Entre os séculos 7 e 5 a.C., aconteceram várias migrações de povos gregos para vários pontos do mar Mediterrâneo, como consequência do grande crescimento populacional, dos conflitos internos e da necessidade de novos territórios para a prática da agricultura. Na região da Trácia, os gregos fundaram colônias na parte sul da Península Itálica e fizeram o mesmo na região da Ásia Menor, onde hoje é a Turquia atual. Bom, esses conflitos e desentendimentos entre as colônias da Ásia Menor e o Império Persa ocasionaram as famosas guerras médicas, em que os gregos saíram vitoriosos. Esparta e Atenas se envolveram na Guerra do Peloponeso, que foi aquela estreita faixa que a gente viu, e vencida por Esparta. As polis gregas foram dominadas e controladas pelos macedônios. Vamos ver como se deu a formação da polis, que era o nome dado às cidades gregas. Primeiro foi pela desorganização do gêno. O gêno a gente viu lá atrás o que é. Concentração de terras, aumento da população despossuída e desempregada, e foram aí se organizando então as cidades-estados, com poder mais centralizado. As cidades-estados, desde o século 8 a.C., formaram-se pela Grécia Antiga como cidades independentes. Em razão disso, cada cidade-estado desenvolveu seu próprio sistema de governo, suas leis, seu calendário, sua moeda, e essas cidades eram chamadas de polis, palavra grega que costuma ser traduzida por cidade-estado. De modo geral, a polis compreendia uma área urbana e outra rural. A área urbana frequentemente se estabelecia em torno de uma colina fortificada, denominada Acrópole. Nessa área concentrava-se o centro comercial e a manufatura, e na área rural a população dedicava-se às atividades agropastoris.
Durante os séculos 5 e 4 a.C., Atenas foi a maior e mais rica cidade da Grécia Antiga. Então, vamos falar um pouquinho sobre a educação ateniense. Bom, em Atenas, apesar das mulheres também serem educadas para as tarefas de mãe e esposa, a educação era tratada de outra forma, pois até mesmo as classes mais pobres da sociedade ateniense encontravam-se homens alfabetizados. Eles eram instruídos para cuidar não só da mente como também do corpo, o que lhes dava vantagem na hora da guerra, pois eram tão bons guerreiros quanto eram estrategas. Estrategas, pessoal, é um título usado na Grécia Antiga para designar um cargo conhecido nos dias de hoje como general. E nesse período helenístico aí também, ele foi utilizado para descrever um governo militar, um governador militar, isso. Bom, os meninos, quando ainda eram pequenos, aos 7 anos de idade mais ou menos, eles já começavam ali as suas aprendizagens na escola e nas suas próprias casas. O pedagogo, que no caso era um escravo especial, era escolhido para os orientar. As principais obras dos antigos poetas, como Homero e Hesíodo, eram decoradas nas suas aprendizagens, habitualmente acompanhadas de música. Quanto à organização social, os eupátridas, cidadãos, somente eles possuíam direitos políticos para participar da democracia. As mulheres e as crianças não faziam parte do grupo dos cidadãos. Os metecos eram os estrangeiros que habitavam Atenas. Atenas era um estado que garantia a democracia da minoria às custas da escravidão da maioria. Bom, pessoal, na organização política, a gente precisa analisar o seguinte. Na história da cidade-estado de Atenas, observamos que a disponibilidade de terras férteis sempre foi um problema muito comum a essa sociedade. Porque o excesso de acidentes geográficos fazia com que o acesso à terra ficasse limitado a uma pequena elite de proprietários conhecidos como eupátridas, que a gente acabou de ver. Além do privilégio econômico, essa ínfima parcela da população ateniense contava com o controle das instituições políticas da cidade. Com o passar do tempo, o crescimento populacional e o desenvolvimento da própria sociedade ateniense impuseram uma profunda transformação nesse quadro. Primeiramente, observamos que muitos dos atenienses passaram a se deslocar para outras regiões do Mar Negro e do Mediterrâneo em busca de terras férteis. E essa mudança fez com que as atividades comerciais aumentassem e uma rica classe de mercadores se beneficiasse com a expansão desse ramo da economia. E esse desenvolvimento comercial também beneficiou enormemente os eupátridas, que buscaram ampliar as suas propriedades para vender os excedentes e tal, Para tanto, tomaram terras dos pequenos proprietários, que não conseguiam competir igualmente com os grandes produtores. Bom, a crise sociopolítica que tomava então conta de Atenas só foi contornada no momento em que os legisladores entraram em cena. Em 621 a.C., o legislador Drácon dedicou-se a elaborar o primeiro conjunto de leis escritas da cidade. Tal medida estabeleceu uma limitação dos poderes até então exercidos pelos eupátridas, porque até então somente eles comandavam tudo. Entretanto, esse código não traduziu a demanda pela ampliação dos direitos políticos ao preservar boa parte das regalias destinadas à elite ateniense. Então, esse primeiro momento não resolveu quase nada. Porém, em 594 a.C., o arconte Solon estabeleceu um conjunto mais significativo de transformações. Primeiramente, Solon decretou o fim da escravidão por dívidas e a libertação de todo ateniense que fosse alvo dessa prática. Logo em seguida, dividiu a população em faixas de renda e criou novas instituições políticas, que foram então a Bulé, a Eclésia e o Elieu. A Bulé era formada por um conselho de 500 cidadãos que poderia criar novas leis. Os membros da Bulé eram indicados pela votação feita pela Eclésia, uma assembleia popular que também tinha a importante função de aprovar as leis elaboradas. O Elieu, ele representava as instituições de justiça da cidade e, de acordo com a condição financeira do cidadão, ele tinha sua presença vetada nos órgãos judiciários.
Então, por meio dessas mudanças, Solon conseguiu limitar o antigo poderio das elites sem aprovar as exigências radicais dos setores mais pobres da população. Mesmo buscando a concepção de um cenário político mais equilibrado, as reformas de Solon foram desconsideradas pelos governos tirânicos que ascenderam com o apoio popular. Somente em 507 a.C. que foi que suas reformas foram retomadas pela ação do legislador Clístenes, peça-chave na consolidação da democracia ateniense. Pessoal, essa parte ela está bem explicadinha no livro, na página 110. Então, as reformas de Drácon a Solon, né, que não foram tão eficientes, e depois a de Clístenes a Péricles, que já quando ascendeu realmente a democracia ateniense. Bom, pessoal, Esparta, o governo deles era oligárquico, então, como a gente viu, o governo de poucos, né? Um dos principais objetivos do governo de Esparta era fazer de seus cidadãos modelos de soldados, bem treinados fisicamente, corajosos e obedientes às leis e às autoridades, a fim de engajá-los no exército e manter o modelo de Estado espartano. Lembro muito daquele filme Os 300 de Esparta, se vocês tiverem a oportunidade de ver, ele condiz bastante com o nosso conteúdo. Bom, a sociedade espartana dividia-se em 3 categorias principais, os esparciatas, periecos e ilotas. Os esparciatas eram aqueles cidadãos espartanos, homens livres que permaneciam à disposição do exército ou dos negócios públicos, participavam ali do governo da cidade. Os periecos eram pessoas livres que se dedicavam principalmente ao comércio e ao artesanato. E os ilotas, eles viviam presos à terra dos esparciatas. Deveriam cultivá-la a vida inteira e não podiam ser expulsos de seu lugar. Eram muito desprezados socialmente, promoviam frequentes revoltas contra os grupos dominantes. Conta-se que para controlar as revoltas e manter os ilotas em submissão, os esparciatas organizavam expedições anuais de extermínio, que consistiam na perseguição e morte dos ilotas considerados ali perigosos ou traidores. Bom, a gestão do Estado espartano, ela era governada por 2 reis, por isso a gente fala de hierarquia. Entre suas funções destacavam-se os serviços de caráter militar e religioso, e em tempos de guerra, um dos reis exercia o comando dos exércitos e a administração política era exercida também por 3 órgãos. A Gerúsia, que era um conselho ali vitalício de anciãos, constituída pelos 2 reis e mais, enfim, outros membros. A Ápila, né, que era uma assembleia formada por cidadãos espartanos maiores de 30 anos. E o Conselho dos Éforos, ou Éfora, que era um grupo formado por 5 membros eleitos anualmente pela Ápila. Bom, a economia dos gregos baseava-se principalmente no cultivo de oliveiras, trigo, vinhedos. O artesanato grego, com destaque para a cerâmica, teve grande aceitação no mar Mediterrâneo. As ânforas gregas eram usadas para transporte dos vinhos, azeites e perfumes para os 4 cantos da península. E com o comércio marítimo, os gregos alcançaram um grande desenvolvimento, chegando até mesmo a cunhar moedas de metal. Os escravos, devedores ou prisioneiros de guerras foram utilizados como mão de obra na Grécia. Cada cidade-estado tinha seu próprio sistema político administrativo, uma organização social e deuses protetores. Então, as cidades-estados gregos elas possuíam autonomia, cada qual com o seu, e Atenas dedicava-se ao comércio, enquanto Esparta à agricultura e pecuária. Bom, pessoal, a religião foi um dos principais elementos de vínculo cultural entre os gregos. Entre suas características, a gente pode dizer que eles eram politeístas, né? Ou seja, culto a vários deuses, e o antropomorfismo, do grego antropo, homem, morfismo, forma, pois os deuses gregos eram representados como forma e comportamento semelhante aos dos seres humanos.
Além dos deuses gregos, também reverenciavam os heróis, que eram semideuses, isto é, filho de um deus imortal com uma pessoa mortal. Já assistiram Percy Jackson e o Ladrão de Raios? Que tem muito sobre a mitologia grega naquele filme. A religião grega não tinha normas, né, os dogmas estabelecidos como um livro sagrado. Seus princípios eram transmitidos pela tradição oral. Haviam cultos públicos às divindades, geralmente conduzidos por sacerdotes, nas quais orações e sacrifícios de animais eram elementos importantes para se obter benefícios e proteção dos deuses. As famílias gregas também prestavam um culto privado aos espíritos dos antepassados. Os gregos acreditavam que os deuses comunicavam-se com seres humanos de diversas maneiras. Por exemplo, o oráculo, resposta dada por um deus sobre determinada consulta, por meio de sacerdotes capazes de transmitir a mensagem. Bom, as guerras foram de alianças e lutas pela hegemonia grega. Então, dentro ali das guerras greco-pérsicas, sempre buscando a hegemonia ateniense ou espartana, a tebana, né, que contava com um poderoso exército, mas enfim, temos aí a Guerra de Troia, que tem origem lendária nos tempos homéricos, dos poemas da Ilíada e Odisseia, as guerras médicas do século V, ali, que foi um século de ouro na democracia de Péricles entre gregos e persas, e a Guerra do Peloponeso que a gente viu entre Atenas e Esparta, né? E aproveitando de todas essas crises, vem a questão do domínio macedônio. A formação do Império Macedônico aconteceu assim. Aproveitando-se dessa crise toda pelas hegemonias, né, da polis, o rei Filipe da Macedônia preparou um forte exército para conquistar a Grécia. Foi um marco decisivo desse conflito, confirmando então a vitória dos macedônios sobre os gregos. Então, em 336 a.C., o sucessor de Filipe, seu filho Alexandre, assumiu o trono e deu continuidade à expansão militar. Então, quem era Alexandre? Alexandre o Magno, o Grande, como ficou conhecido. E ele sufocou ali definitivamente as revoltas das cidades gregas, né, Tebas e Atenas, e partiu com 40 mil homens em direção ao Oriente. Obteve bastante vitórias por ali e em 10 anos o império dele transformou-se em um dos maiores de toda a antiguidade. Bom, Alexandre ele não conseguiu deixar estável a administração do império, porque ele morreu muito novo, né, com 33 anos, e seus generais disputaram o poder entre si e cada um defendendo ali os seus interesses. E aí, com isso, o Império Macedônico ele se fragmentou. O general Ptolomeu, por exemplo, passou a governar o Egito, recusou-se a pagar tributos aos macedônios, tornando-se o fundador da longa dinastia a qual pertenceria a rainha Cleópatra. Bom, pessoal, na expansão da cultura helenística e humanismo, a gente já sabe, a cultura grega deixou um legado muito lindo, né, as bases da civilização ocidental, na arquitetura e escultura, né, as colunas dóricas, jônica, coríntia, no teatro, literatura, na história, filosofia, ciências, tudo a gente pode ver que existe um legado muito lindo e muito maravilhoso deixado aí pelos gregos. A cultura helenística é muito rica, tanto na ciência como na filosofia, nas artes, enfim. Pessoal, esses são os principais deuses gregos. Eu quero que vocês deem uma lida. Tem também no nosso livro falando sobre eles. Podem pesquisar na internet aí todos eles. Escolham 3 para fazer uma pesquisa mais aprofundada, ok? E responda então para mim essas questões aí na plataforma. Então é isso, pessoal. Terminou nossa aula sobre a Grécia Antiga. Eu espero que vocês fiquem bem. Estou com saudades. Até mais. Beijão no coração. Tchau, tchau.